outro ali, está faltando isso aqui, ali. Coisa básica. O grande e a maior parte desse recurso ia para o auxílio aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros, conforme determinava a lei de Moisés. E aqui entre nós, os legalistas que ficam apelando para a lei de Moisés e para o dízimo, como se fosse uma instituição do Novo Testamento, dizem que é para Deus, mas Deus é o bolso deles. Quando eles falarem, traga o dinheiro para Deus, saiba, é para o meu bolso. É só você que pensa que tem algum lugar lá atrás daquele púlpito onde o gasofilácio vai ser enviado como uma arca, uma turbina para Deus, e Deus tem um prazer enorme em lobo-guará. Ele que criou a criação toda e o lobo-guará é a criação dele, não tem nenhum prazer em pegar em papel com impressão de lobo e guará. Quem tem é o dono da sua igreja, do lugar que você frequenta. Agora, você faz isso porque quer, enganado porque gosta. O órfão, a viúva e o necessitado continuam a precisar da sua ajuda, do dízimo do seu amor. Então, em 432, mais ou menos, antes de Jesus, Malaquias traz algumas mensagens fortes contra os sacerdotes, traz contra todos os aproveitadores e exploradores do próximo, traz uma mensagem contra aqueles que exploravam o trabalhador no campo e que roubavam o dinheiro, forçando o indivíduo a trabalhar horas e horas por nada, numa espécie de escravidão velada, e traz uma última palavra, que é aquela com a qual ele termina a profecia de Malaquias. Se você quiser, leia o livro todo depois, ele é curto, cheio de perguntas, perguntas importantíssimas. Ou, se quiser, entre aí no meu portal, escreva Profeta Malaquias, ou vá vendo os textos e escreva os textos que você quer. Estão todos, eu já preguei Malaquias todo, várias vezes, e muitas dessas vezes estão registradas. Aqui no capítulo 4, ele encerra esse texto forte dele com afirmações veementes de uma importância extraordinária, mas ele termina dizendo, versos 5 e 6 é o que eu quero ler para você aqui primeiro, e diz, eis que eu vos enviarei, quem está falando é Deus, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. Que dia é esse? Que dia é esse? Quem é esse Elias? Que acontecimento é esse? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá, o profeta Elias, converterá o coração dos pais aos filhos. Converterá a velha geração à nova geração e converterá o coração dos pais aos filhos. Porque depois de 70 anos no cativeiro, havia pais que tinham aprendido outros hábitos, outros costumes, entre os caldeus, os babilônios, os medos e os persas. Tinham aprendido outros modos, tinham se esquecido dos caminhos originais. Por isso, o verso 4 diz, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Porque eles tinham esquecido tudo o que a Torá dizia. A gente está falando do último livro do Velho Testamento. Lembrai-vos, porque eles tinham esquecido. E agora se diz, eu enviarei o profeta Elias. Ele converterá
o coração dos pais aos filhos. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, porque é impossível, num lugar onde pais e filhos não se entendem, onde pais e filhos às vezes se odeiam, onde pais amaldiçoam seus filhos e filhos odeiam seus pais, é impossível que a terra não seja ferida com maldição. Você entendeu? A maldição da terra começa de dentro da nossa casa. O primeiro aspecto dessa profecia tem a ver com a minha casa. O profeta Malaquias, 432 anos antes de Jesus, tinha falado da perversão do sacerdócio, da exploração do povo, dos grandes donos de riquezas que faziam dos trabalhadores seus escravos, enquanto eles tinham casas espetaculosas, as pessoas não tinham de morar, os órfãos e as viúvas que tinham voltado de Babilônia estavam em estado de mendicância, e eles, sacerdotes e empresários, vivendo vidas nababescas, tudo isso sendo feito em nome de Deus. Eles pediam o dízimo e sonegavam o investimento naquilo que deveria ser feito. E mais do que isso, as famílias estavam em estado de ruína. As famílias estavam em estado de ruína. Depois de muito tempo no cativeiro, eles voltaram rachados, divididos. E a primeira divisão começava em casa. Os pais, que deveriam ter a compreensão, a generosidade, o entendimento, a percepção do que estava acontecendo com os filhos, porque em qualquer geração não é preciso que você tenha tido nenhuma cultura de psicologia familiar do estilo contemporâneo para você ter um olhar paterno de generosidade, bondade, compreensão e entendimento e discernimento em relação aos filhos. Não, o amor, em qualquer tempo, em qualquer época, sempre soube se converter aos filhos. O amor dos pais, em qualquer geração, sempre soube se converter aos filhos. E aí há um apelo mais difícil. É aquele que convoca os filhos a se converterem aos seus pais, a honrarem seus pais. Honrar significa pesar, medir, entender, compreender, avaliar. Isso é que pesar no Velho Testamento, em hebraico, honrar, significa isso. Pesar na balança, entender, medir, ver qual é o tamanho dele, até onde ele alcança. É um trabalho que cabe aos filhos também, os pais buscando compreender uma geração absolutamente diferente da deles, chocante, e os filhos olhando com compaixão para os pais, dizendo, não, ele não consegue me entender, não é maldade, é apenas incapacidade, não é perversidade. Meu pai, minha mãe têm medo de que eles não sejam abençoados por Deus porque eu sou diferente deles. E eles não conseguiram atualizar o significado da vida, da nossa vida em relação a eles.
nem compreender que eles viveram uma vida diferente da vida que nós vivemos agora, especialmente naqueles dias, porque tinha intercorrência de um cativeiro. Teve gente que nasceu no cativeiro e que depois gerou filhos na liberdade da volta à sua terra, com outros parâmetros, com outras perspectivas, com outras referências que esses filhos e filhas tinham, diferentes das deles. Mas o importante não é homogeneizar pai e filho, é converter o coração. Converter o coração dos pais aos filhos. Converter o coração dos filhos aos pais. Para que não se crie um gap tão incomunicável que a Terra entre num estado de colapso social, de radicalização, de polarização generacional. Se o coração dos pais não se converte aos filhos e dos filhos não se converte aos pais, a terra é ferida com maldição, porque se introduz um elemento de polarização generacional. Isso é terrível. Eu vivi num tempo de polarização generacional, mas que não teve as radicalizações de natureza política tão horríveis quanto as que foram instituídas nos últimos 3, 4 anos no planeta, onde obrigar os filhos a fazerem aquilo que era costume dos pais se tornou regime, se tornou programa de governo em alguns países do mundo, em alguns desenvolvidos, em alguns em desenvolvimento e em alguns muito pobres, especialmente do lado ocidental da Terra. Isso virou programa de governo, virou regime, prática, imposição, decisão. No meu tempo, não, era só um choque cultural, mas não virou programa de governo, nem regime a ser imposto. Não se tinha um ministério dos costumes, dos usos e costumes, por exemplo, como a gente tem hoje em dia, e muitos outros. Inclusive, o nosso chanceler do Itamaraty é um indivíduo que propugna isto com uma veemência enorme. E a eleição americana está sendo baseada em parte nisto, em continuação de um regime no qual usos e costumes ditados pela religião passam a ser parte do regime. E uma outra função política, presença que diz que democracia é cada um decidir o que cada um pensa, o que cada um crê, com liberdade total. Esse é um choque. Naqueles dias lá, não por causa de eleição, mas também com uma dimensão política, o que havia é que os sacerdotes que mandavam em tudo, e o templo era um elemento central, uma espécie de Estado, de sede de Estado, estava sendo manipulado contra a população pobre, contra os órfãos, as viúvas, os necessitados e os que precisavam comer, beber e fazer a sua vida acontecer. Aí vem essa última palavra do Velho Testamento, é esta, guarde isso. Você que nunca tinha prestado atenção nisso, porventura, eu duvido, mas preste atenção. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Porque essa polarização generacional entre gerações, esse abismo entre gerações,
faz a terra se transformar num caos. E como eu disse, não se trata de produzir homogeneização, não se trata de criar uniformização, que é impossível e nem é necessariamente saudável. Mas se trata de converter o coração de uns aos outros. Significa que o meu coração se volta para o outro com amor e o coração do outro se volta para mim com amor. Como quando eu conheci Jesus, eu que era um cara totalmente não convertido aos meus pais, eu fui um inconverso aos meus pais desde 13 anos de idade. Eu rompi com tudo que era uso, costume, conceito do meu pai, da minha mãe, da minha família, até eu conhecer Jesus. Quando eu conheci Jesus, eu não nos uniformizou, mas eu passei a enxergá-los. Parece que uma camada de escamas espirituais tinham sido tiradas dos meus olhos e eu os vi, e eu os entendi, e eu os compreendi, e eu os admirei, e eu louvei os esforços deles, e eu me apaixonei pela maneira tão simples como eles decidiram viver e pelo amor que eles tinham por Deus e pelo próximo. E eu também vi meu pai, especialmente meu pai, se converter a mim de uma maneira imediata. Ele não concordava com um monte de coisas que eu ainda fazia, mas ele nunca disse uma palavra. Eu fumei ainda 1 ano e 8 meses na mesa da casa do meu pai, eu convertido. Eu saía para pregar e voltava, acendia meu cigarrinho Hollywood, fumava, e meu pai nunca disse: olha, meu filho, você agora é um pregador convertido do Evangelho, não pode fumar. Nunca falou nada, 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 nada. E as minhas roupas ainda eram muito fortes, extravagantes. Nunca disse nada. Eu sabia que ele preferia que eu dirigisse carro ao invés de ter 2 motos que eu tinha lá. Eu gostava de correr, de deitar em curvas, disso, daquilo. Nunca disse nada, só orava. Orava por mim. E 1 ano e 8 meses depois, espontaneamente, depois de ter pregado num culto na escola dominical, fomos todos para casa e na hora do almoço eu acendi um cigarro, tinha acabado de comprar um maço de Hollywood cheio e acendi um cigarro, aí comecei a falar de como Deus estava sendo gracioso com a minha vida e no último ano e 8 meses e a bondade dele. Aí papai falou: e a pregação de hoje foi uma coisa linda, meu filho. Deus tem te dado tanta sabedoria. E eu falei: amém, Jesus fumando, aleluia. Aí eu vi aquela fumaça subindo. Falei: poxa, isso está saindo de dentro do meu peito, do meu pulmão. Eu não estou fazendo a coisa certa com o meu corpo. E aí eu olhei para ele, ninguém em casa fumava, jamais tinham fumado. Aí eu falei: pai, eu tomei uma decisão agora. Eu apaguei o cigarro, amassei o maço novo, estava chovendo, eu fui lá fora e joguei numa poça. Hoje em dia isso seria um crime ecológico, mas para mim foi um ato simbólico poderoso. Eu fui lá fora e joguei numa poça e vi o cigarro afundar na poça de lama. Voltei e falei: nunca mais eu vou fazer esse mal contra mim. E meu pai não pulou, não disse: oh, glória a Deus, aleluia, a gente estava orando por isso. Não. Nem ele, nem minha mãe disseram nada, eles só disseram: vai fazer muito bem a sua saúde, meu. Vai fazer bem a sua saúde, só isso.
nenhum louvor especial. E milhares de outras situações desse tipo, de ajustes simples. Eu me ajustei a eles e eles fizeram léguas, andaram milhas e milhas, quilômetros e quilômetros na minha direção. Vinha o filho ainda longe, como diz a parábola do filho pródigo, e o pai andou na direção dele. Andou na direção dele. Foi me encontrar lá longe com os hippies. Pegou a mim e aos meus amigos e levou todo mundo para dentro de casa. Ele se converteu a mim e eu me converti a ele. E aí a terra da nossa vida não foi ferida com nenhuma maldição. Nossas vidas jamais teriam sido as vidas que foram, nem a minha vida teria se tornado a vida que se tornou, se o coração do meu pai, da minha mãe, não tivessem se convertido a nós, os filhos. E se o coração dos filhos não tivessem se convertido a eles, e graças a Deus, eu e as minhas irmãs, todos nós, ao seu modo e no seu tempo, se converteram aos pais, assim como os pais sempre estiveram convertidos a nós, porque eles conheciam o Evangelho. Aí, olha só, o forte disso é que se diz que Deus enviaria o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, e que esse profeta Elias converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Aí a gente vira aqui para Lucas, no capítulo 1, versos 16 e 17, conforme você vê na sua telinha, e olhe só o que aqui é o nascimento de João Batista, é Zacarias, o pai de João Batista, falando sobre João Batista, que foi o predecessor de Jesus, primo de Jesus, e foi quem profetizou num período muito curto de tempo antes de Jesus aparecer e ser batizado das... Olha o que o pai dele, Zacarias, que era sacerdote do templo, disse a respeito do filho, em relação àquele que viria. Porque esse grande e terrível dia do Senhor já aconteceu. Esse grande e terrível dia do Senhor é o grande e terrível dia do Senhor Jesus, entre os homens. É como João Batista veio a dizer: olha, o machado já está posto na raiz de toda árvore. Ele vai separar, a partir dos desígnios do coração, quem é quem. Ele é aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. A palha, ele vai queimar. E aquilo que for genuíno e verdadeiro, ele vai botar à parte, separar e guardar. E o que se diz é que o Jesus e o que ele faria e o Evangelho gerariam não a separação visível do joio e do trigo, mas a definição no coração, como veio a dizer Simeão, que profetizou a respeito de Jesus pequeno, quando ele nasceu, 6 meses depois desse evento, agora aqui, que eu lerei a respeito de João Batista, 6 meses depois Jesus nasceu, e Simeão disse a Maria: olha, esse teu filho, esse menino, nasceu para ser um objeto de contradição. Esse menino nasceu para ser um objeto de contradição. Porque por meio dele se manifestarão os segredos ocultos de muitos corações. Ele foi designado, esse teu filho, esse neném, vai virar um homem e foi designado
para levantamento de muitos e para ruína de muitos outros. Ele chega como a luz, fazendo divisão entre o que parecia ser, mas não era, e o que parecia não ser, mas era. Ele vem para gerar toda essa angústia. É um apocalipse. A existência dele é o apocalipse, é a grande revelação. É a partir dele, é por causa dele, é por ele, é em razão dele que a gente vai saber ler e entender a vida. É por causa dele que a gente vai saber ler e entender a vida. Foi o que o Simão disse a Maria. Em algumas outras palavras, eu fiz questão de dizer, não literalmente, mas dizer o que está dito. A memória disso tudo eu tenho, mas eu faço questão, às vezes, de dizer parafraseando, para você ver que algumas mudanças não alteram o significado nem o sentido, em modo algum. Agora, isso tudo aqui é atribuído a João Batista. O Elias de Malaquias é João Batista, que veio no espírito e no poder de Elias. Não é uma reencarnação de Elias. É uma pessoa que vem numa outra geração, num outro tempo, numa outra hora, mas vem naquele mesmo espírito, naquela mesma atitude, como alguém vendo uma pessoa pregar, ou viver, ou manifestar a sua maneira de enxergar a vida, diz, esse é um Paulo contemporâneo. Mas não é Paulo reencarnado, é alguém que andou no mesmo espírito, andou no mesmo entendimento, provocou as mesmas reações. Não é ele, Paulo, mas é no espírito de Paulo. E João Batista vem no espírito de Elias, como um grande reformador antes da manifestação do Messias. E esse Messias não veio com as nuvens dos céus, ele nasceu numa estrebaria. Esse grande e terrível dia do Senhor é todo tecido com humildade, com simplicidade. Magos persas viram o que estava acontecendo e vieram, enquanto escribas da corte de Herodes em Jerusalém mostraram o profeta Miqueias, no capítulo 5, falando do nascimento do Messias em Belém, mas ninguém foi lá adorá-lo. Pastores que não sabiam de nada, só de carrapato e de ovelha, tiveram uma visão de anjos cantando e foram adorar o Messias. Os levitas do templo podem ter tido o murmúrio da informação que os escribas da corte de Herodes trouxeram e agitaram, quem sabe, Jerusalém a respeito do assunto da chegada dos magos e do tema daquilo ali, mas ninguém foi a Belém adorar o menino que nascera. Então é um grande e terrível dia, por outras formas, é na subjetividade, é na manifestação de quem é quem numa chamada, numa dada sociedade. Hoje esse grande e terrível dia está em vigência. É um grande e terrível dia que continua mostrando quem é quem em cada hora, em cada época, pelo modo como cada pessoa trata a vida e trata o próximo, e trata os filhos e trata os pais. Mas não só é uma questão entre pais e filhos, é uma questão generacional. É como as gerações se enxergam. E outra vez nós estamos num grande abismo, vivendo um grande gap entre gerações
que tem provocado decisões, como eu disse anteriormente, até sobre escolha de governos e praticamente de regimes. A democracia está involucrando regimes não democráticos e que querem que a família, os pais, os filhos, a sociedade se tornem uma determinada coisa a partir de imposição e de canetadas. O espírito da Escritura nunca foi esse e não será. O espírito da Escritura, agora, já não em Malaquias, se em Malaquias era um convite à conversão, não à imposição, era um convite à lembrança do que poderia fazer uma família próspera, um povo próspero. Além disso, agora aqui, em Jesus, em Lucas, no capítulo 1, versos 16 e 17, 432 anos depois, mais ainda, o apelo é um apelo à conversão do coração, é uma revolução nas subjetividades, é uma conversão do olhar. Não apenas meu para com meus filhos e dos meus filhos para comigo, mas é uma conversão do meu olhar para com a geração que é totalmente diferente da minha. E é um apelo a essa geração, que é totalmente diferente de mim e da minha geração, para que eles também nos olhem com compaixão, com misericórdia. E essa foi a questão que animou brigas, querelas, estupidezes, no ambiente primordialmente batista, mas também em boa parte do ambiente evangélico, especialmente entre os reformados e uma beirada de pentecostais nos últimos 10 dias, concernente à declaração do meu amigo querido. De uma maneira muito especial, eu tenho uma relação de amor com o Ed Renekiewicz, que começou a me procurar desde que ele tinha 17, 18, 19, 20 anos de idade, jovem. Toda vez que eu ia pregar em São Paulo, ele estava lá com Carlos Breguentin, com vários outros, que hoje são homens adultos, já são avós, mas naquele tempo eram jovens, bem jovens. E agora, há um tempo atrás, há dias atrás, numa pregação, ele disse que a Bíblia precisava se reatualizar no olhar. No olhar. Eu ouvi depois, vi a mensagem dele inteira, e vi quantas vezes ele disse a ênfase dele no olhar. No olhar. Se reatualizar no olhar. Não está querendo reeditar a Bíblia. Nada disso, reatualização de olhar. É o mesmo convite de Malaquias, é converter o coração dos pais aos filhos, dessa geração, para quem filho gay estava no inferno, ou igrejas que diziam, se é gay a gente não batiza, não pode batizar, nem pode ficar aqui, nem pode nada aqui, porque está contaminando, é uma espécie de novo coronavírus moral que infecta a comunidade. O que ele estava dizendo era só isso, usando uma imagem de Paulo a Filemon, conhecida, da maior de todas as revoluções propostas, que são as de Jesus, e especialmente do apóstolo Paulo. Jesus mais do que tudo, e entre os apóstolos, o apóstolo Paulo. Quando ele diz que em Cristo, escrevendo aos Colossenses, não pode haver nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, não pode haver judeu, nem grego, não pode haver nada disso, que hoje é programa de governo, é plataforma de governo, é essa diferenciação que o Evangelho diz que não pode haver. E aí o resto é gestão circunstancial. Eu tenho um texto aqui no portal Caio Fábio que diz isso.
que é sobre princípios imutáveis e aplicativos relativos, é o nome. Princípios imutáveis e aplicativos relativos. Que é justamente isso, o princípio era aquele, não pode haver. O aplicativo é que era relativamente a cada circunstância, a cada tempo, a cada hora, a cada geração, o evangelho se atualiza, sabendo que o ideal é o que não pode haver. Diferenciação entre homem e mulher, escravo e liberto, judeu e grego. Não pode haver sexismo, não pode haver etnicismo, não pode haver dominação social, escravagismo, controle, exploração. Tudo mais que Paulo diz, dizendo, ó, trata bem, trata melhor, não é assim, ama, se submete, tem a ver com a dureza dos nossos corações, mas não deve haver. Assim como não deve haver divórcio. Divórcio é uma concessão, não é um mandamento, é uma permissão por causa da infelicidade humana. E uma infelicidade que nasce também da dureza do nosso coração, ou da ingenuidade, ou da incapacidade à época de ter feito uma escolha lúcida, ou de qualquer coisa, mas é uma concessão. O ideal não é que se tenha 4 maridos, 5 mulheres na vida, não, o ideal é um casamento simples, o ideal é que um homem escolha uma mulher e uma mulher escolha um homem, ou um parceiro escolha outro parceiro, parceira, e eles vivam juntos a vida inteira. Esse é o ideal. O ideal é que os filhos tenham só os mesmos pais, porque os mesmos pais vivam bem e amem, compreendam os seus filhos em cada geração e vice-versa. Esse é o ideal. O resto é concessão. Quando se fala em converter o coração dos pais aos filhos, se está falando em fazer justamente essas concessões de reatualização. Eu me converto a uma nova geração, a geração nova se converte à minha. E aí a gente encontra um ponto de conciliação, de reverência mútua, de respeito, de compreensão, aonde aquilo que para mim não era normal, nem era o meu cotidiano, mas se tornou normal na existência do meu filho, da minha filha, eu me esforço e ando até me tornar alguém que trata aquilo atualizadamente, com um olhar de graça. Graça é isso, é favor imerecido, que aplicado nas relações humanas faz com que aquele que tem mais dê a quem tem menos, e faz com que aquele que tem menos seja grato para com aquele que fez o esforço de se aproximar e de dar tudo que podia. E aqui se diz que esse Elias, que viria antes do grande e terrível dia do Senhor, é João Batista, e que veio para dar esse grito, para chamar o Israel antigo, o Israel feito de imagens de pais, o Israel que era como um pai numa casa, o Israel dos religiosos, o Israel do templo, o Israel dos sacerdotes, o Israel dos fariseus, o Israel de quem dizia: eu sou o pai da nação, eu dito os usos, os costumes, os regimes de prática, de convívio e de comportamento humano, que era isso que sacerdotes, fariseus e outros grupos à época queriam instituir. A busca de João Batista e o ministério de João Batista foi chamar tanto esses quanto publicanos, pecadores, meretrizes, ao arrependimento e batizar, fazer de todos um grupo só, sob o mesmo batismo, nas mesmas águas, ouvindo a mesma mensagem. Esse foi um ato profundo
de busca de reconciliação na preparação do chão, no aterramento do terreno para a vinda daquele que logo depois surgiu. Logo depois, Jesus apareceu e João Batista disse: eu não sou digno de te batizar, nem tampouco de desatar as sandálias, as correias das tuas sandálias. E Jesus disse: pode me batizar, deixa por um pouco, me batiza, para que se cumpra toda a justiça, significando dizer para que se cumpra o profeta Malaquias. Você está aqui chamando a convergência generacional para um ponto de convergência batismal. Então, para que se cumpra toda a justiça, me batiza. Não só na minha identificação com os pecadores, mas na minha identificação generacional. Me batiza. Me batiza, João. E João batizou e passou a dizer: podem todos segui-lo. Já não sou mais eu, é ele. Ele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o grande e terrível dia do Senhor. Esse é o grande e terrível dia do Senhor. Porque esse dia é terrível. Me diga aí, você que está me assistindo, que é um menino gay, uma menina gay, como esse dia é terrível na sua casa. Quando seu pai e sua mãe ficaram sabendo, expulsaram você de casa. Aí você foi para a prostituição. Você, menina, você trans, foi mais ainda para a prostituição, porque os trans fazem uma prostituição entre aqueles que não são héteros, fazem uma prostituição pelos machos que na calada da noite gostam de trans e durante o dia dizem que eles devem ser eliminados. São fariseus, mesmo quando são ateus, são fariseus mentirosos, hipócritas. Veja como era terrível viver daquele jeito. Você que está aí chorando, se quebrando, se arrebentando, toda. Quantos meninos, meninas tentaram se matar? Quantos buscaram em overdoses, exageradas mesmo, mas não morreram porque alguém os salvou antes que o coração parasse. Como esse dia foi terrível. Ou você que tem uma história trágica como pai, como mãe, do seu filho que se matou porque, sendo gay, tinha pavor de que você não soubesse lidar com essa história. Como esse dia foi terrível. Foi um dia horroroso. E o que se diz aqui é que é um grande e terrível dia do Senhor. Porque todos esses choques de realidade são juízos de oportunidade. Guarde bem isso no coração. Todos esses grandes choques de realidade são juízos de oportunidade. Oportunidade de que nos convertamos aos nossos filhos, a nós. Mas enquanto a pessoa não entende isso, é só juízo. O indivíduo fica querendo saber onde ele pecou, o que ele fez errado, um monte de coisas. Eu não vou repetir as mesmas perguntas que eu estou respondendo há décadas aqui, porque para mim esse é um assunto antigo. Graças a Deus, quantos milhões, quantos milhares já foram salvos, porque esse assunto vem sendo tratado sem medo do juízo. Ao contrário, a minha certeza é aquela que diz que o juízo é justamente não tratar isso. Esse é o juízo de Deus sobre as famílias,
É o juízo de Deus sobre os países nos quais pais não se convertem aos filhos e filhos não se convertem aos pais, gerações não se convertem a outras gerações. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui, para algumas pessoas que têm um ouvido moco, é algo absolutamente incompreensível. Eles estão com ódio, como sempre ficam toda vez que eu falo isso. Mas eu não estou preocupado, eu vim aqui em nome do Senhor. É para isto que eu venho dizendo essas coisas há décadas. E, particularmente, desde 1995 para cá, eu fui acelerando a minha afirmação e a tornando cada vez mais cortante. 95 foi quando meu filho Ciro me disse que era gay. E eu me converti ao meu filho. E o meu filho se converteu a mim. Antes que viesse um grande e terrível dia do Senhor. Já imaginou? Se eu não tivesse me convertido a ele, ele seria um pária familiar. Sabe Deus onde ele estaria, ou se ele estaria vivo, ou se ele não teria morrido de tristeza, meu Deus. Se eu ainda o teria comigo, ele é tão maravilhoso. Ele é tão maravilhoso. E se ele também não tivesse se convertido a mim, porque ele sempre viu que eu o amava, e o meu coração se converteu a ele com extrema rapidez. Eu não tive relutâncias quanto a ir e abraçá-lo e tê-lo e dizer, olha, você é meu filho, como sempre foi, de botar a cara para fora. Vieram logo aqueles perversos. Perversos, eu me lembro de um cuja especialidade era converter gays, cura gay. E aí eu ia chegando na Fábrica de Esperança, em 1995, estava esse cara lá na porta, ele mesmo se dizia um ex-gay. Aí estava ele na porta da fábrica, esperando eu chegar. E aí eu cheguei, ele falou, reverendo, eu fiquei sabendo que o seu filho, Ciro, é gay. Porque o Ciro sempre foi um cara verdadeiro, transparente. Sempre teve, assim, a coragem de uma rocha. Nunca teve flacidez do caráter dele. Sempre foi quem ele era, com verdade. E aí ele viu em algum lugar, algum amigo meio cristão, todo mundo fala tudo para todo mundo, e ele era meu filho. No Brasil, naquele tempo, é como se ele fosse filho do Papa Francisco. Aí lá está o cara me esperando, dizendo, reverendo, eu soube que o seu filho Ciro é gay, eu vim me oferecer para operar uma cura gay nele. Falei, deixa eu te falar uma coisa, cara, sai da minha presença em nome de Jesus, porque eu sei quem você é. Cura gay não existe. E você é um gay disfarçado. E a tua mentira logo será manifesta. Não demorou 3 anos, e aí descobriram que o cara, enquanto ganhava dinheiro nas igrejas, fazendo cura gay em quartozinhos escuros, em fins de semana na igreja, ele estava cheio de amor. A semelhança dele, uma quantidade enorme de outros, todos eles não se criaram comigo. Foi chegar e a navalha da verdade os decepar. E você veja que esse assunto, que já foi muito maior entre nós, diminui gradativamente, porque a verdade vai crescendo. E essa mentira vai deixando de ser pauta. Mas se eu não tivesse me convertido ao meu filho, e o meu filho não tivesse se convertido a mim, imagina, olha para mim, eu não seria essa pessoa aqui. Eu seria um infeliz, um desgraçado, um miserável, um ser triste. Quem sabe meu coração tivesse se tornado um coração assim, de pedra, duro, duro. Se eu não tivesse, embora o meu coração, já desde a minha conversão, sempre tivesse tratado os gays de maneira totalmente generosa e inclusiva,
Na Víndia, onde eu dirigi 25 anos, sempre houve gays trabalhando lá desde Manaus. Nas igrejas que eu pastoreei, sempre houve lugar franco para eles, os gays, estarem presentes. Com 19 anos, eu fui digno da confiança de uma senhora de 40, membro da igreja, uma mulher bonita, que todo mundo dizia que era super bem casada, e me procurou. Eu tinha 1 ano e pouco de convertido para me dizer: olha, a única pessoa que eu posso confiar o fato de quem eu sou é você. Eu sou casada com fulano, tenho esses filhos aqui, mas eu sou homoafetiva a minha vida inteira, desde criança. Eu só me apaixono por mulheres, eu estou apaixonada agora, e eu não tenho ninguém a quem eu possa dizer isso. Com 19 anos, ela tinha 40 e tantos. Eu sempre fui considerado digno dessa confiança por causa do amor e da compaixão e da inclusividade. Mas eu podia ter endurecido o coração. Quando se trata dos outros é fácil, mas quando é o filho da gente, é tão fácil endurecer. Muita gente fica com a obrigação de se tornar dura para não estimular os outros filhos a seguirem o mesmo caminho, ou para não perder o emprego, para pessoas pensarem que você é um libertino, quando de fato você é só um ser compassivo. A gente julga quem é libertino e quem não é libertino é pela prática pessoal do indivíduo, não pela generosidade dele para com o próximo. Na minha vida não há libertinagem. Eu sou marido de uma só mulher e fui marido de uma só mulher e sou marido de uma só mulher. Daqui a pouco faz 25 anos de novo que eu sou marido de uma só mulher. Não tem libertinagem na minha vida. Agora, tem gente que não tem essa coragem de, não sendo, ter a generosidade humana, natural no Evangelho, de incluir os diferentes, porque somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. Meu Deus, é tão difícil entender isso. Eu enviarei o profeta Elias, ou o profeta João Batista, ou o profeta Caio, ou o profeta Henry Nouwen, entre os católicos, ou o profeta Ed René Kivitz, na IBAB. Eu enviarei gente que é de outro tipo, é de outro modo, é de outra geração, fez outras escolhas, mas que tem generosidade para estender o olhar, para dilatar o coração, para incluir a todos, os diferentes. Meu Deus, o meu coração se converte a Minions. Quantos Minions que eu tenho aqui perto de mim? Gente a quem eu amo, que me deu muita tristeza em 2018 por eu ver escolhas anti-evangelho que eles estavam fazendo, mas o meu coração não mudou em relação a isso. Eu continuo amando a quem eu amava. Meu coração se converteu o tempo todo a petistas radicais, que mesmo com toda a corrupção praticada nos governos do PT, eles continuavam em estado de adoração ideológica para com aquilo. E eu dizia: acordem, meus filhos. A vida inteira eu falei isso. E durante aquele período, mais ainda. Está tudo registrado. Assim como com eles, também com os Minions. Coração em Cristo viaja de um polo ao outro, das circunstâncias sociais, e vai, em nome de Jesus, amando os diferentes. É só essa atitude que pode aproximar, é só essa atitude que pode diminuir o gap
É só essa atitude de conversão dos pais aos filhos e de conversão dos filhos aos pais que pode salvar a nossa terra de uma maldição. Salvar as nossas famílias, salvar o que você... Alô? Oi? 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 Olha o gap. 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 Veja o gap. Veja o gap. Veja o gap. Olha o gap. Ninguém se comunica quando tem um gap. Como agora que o Zoom falhou. Ninguém se comunica. Aqui durou menos de 1 minuto. 30 segundos. Mas olha como parece uma eternidade. Quantos anos de gap tem sido na sua vida? Tem gente que já está nessa separação há 30, 40 anos. Tem gente que já perdeu filhos. Tem gente que já soube que os pais morreram e eles não estavam lá. Ou tem gente que se aproxima escondido, com vergonha, com medo do que pode acontecer. Tem gente que já foi tão espancada que quase morre de tanto apanhar por causa do gap, da maldição. Essa maldição, Jesus veio acabar. Mas ele não acaba isso por legislação. Não adianta impor leis. Só o amor converte o coração dos pais aos filhos. Só o amor converte o coração dos filhos a seus pais. Só o amor. Sem amor, vocês podem continuar apelando para as legislações que vocês queiram. Nada acontecerá. Teremos apenas mais ódio, mais separação, mais hostilidade. Essa semana, para concluir, no sábado me mandaram um áudio, desculpem a expressão, de um jovem idiota, membro de uma convenção batista, que enviou um áudio para o pastor Fausto Vasconcelos, que eu conheço desde que nós éramos jovens. Ele lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Tivemos alguns almoços muito gostosos e ele sempre deu todo o apoio a tudo que eu fazia. Agora ele está em São Paulo, se eu não estou enganado, na Igreja da Liberdade, Batista da Liberdade. Se eu não estou enganado, eu não estou acompanhando esses trâmites, eu só ouvi o áudio e o cara queria que chegasse ao Fausto. E o Fausto é um pouquinho mais velho do que eu. E aí, no áudio, o rapaz dizia que esse herege que falou essas coisas, aí citou o nome do Ed umas 4, 5 vezes, tem que ser afastado, tem que ser considerado um anátema. Falei, meu Deus, esse tipo de gente ainda existe, esse é um assunto vencido há tanto tempo. Só foi falado de novo agora naquele ambiente. Mas já vem sendo falado em tantos ambientes e todo mundo que conhece o Ed sempre soube da atitude pastoral dele, no mínimo carinhosa com todo mundo, inclusiva na relação humana. Que susto é esse, meu Deus? Que susto é esse? É susto só de quem tem o coração de pedra. Porque quem tem o coração de carne não se assusta com nada. Essas coisas da graça só assustam quem tem um coração de pedra.
porque quem tem um coração de carne não se assusta com nada. Tudo é graça, tudo é favor imerecido. Nada era apologia, tudo era apenas dilatemo-nos, olhemos de um outro modo, sejamos generosos. E foi na sequência do que o próprio Papa Francisco disse, que tinham que aceitar a união civil entre homossexuais, mas tem uma conclusão teológica que todo mundo faz questão de não mencionar. Não ficou só na união civil, ele diz, temos que aceitar porque deu uma razão. Qual é a razão? Porque todos somos filhos de Deus. Eu vejo gente fazendo declaração, defendendo o Papa, mas ninguém chega no cerne da questão. A cerne da questão não é civil, é teológico. O cerne é teológico, é porque somos todos filhos de Deus, que, sendo nós todos filhos de Deus, por que essa discriminação civil nos direitos sociais deles? Por quê? Essa é a questão. Pelo amor de Deus, até quando vocês vão permitir que a terra seja ferida com maldição? Vocês acham que vocês vão acabar com os gays? Jesus não tentou isso. Ele disse, falando dos eunucos, e tinham eunucos totalmente femininos. Eunucos que nasciam com um membro sexual mínimo masculino e uma vagina. Produção de hormônios. Tinha musculatura, de algum modo, femininas. Esses são aqueles que Jesus disse que nascem eunucos. Ele não disse que eles carregavam nenhuma maldição. Jesus tratou dessas questões do fenômeno genético, dos códigos genéticos, como algo que tinha uma espécie de vida em si mesmo. E o eunuco ou o cego de nascença podem acontecer. Podem acontecer. Ele simplesmente disse, uns nascem. Outros, os homens castram, capam, na adolescência, na puberdade, e iam crescer como? Com seus hormônios alterados, voz feminina. Para quê? Para servirem as mulheres da corte no palácio. Para que não houvesse o risco deles se tornarem amantes de todas as mulheres, pensavam os reis e os poderosos. E outros, há outros que se fazem eunucos, e aí ele não está falando de nada que atingisse a sexualidade, exceto como abstinência. Como ele mesmo, Jesus, era um eunuco, nazireu, dedicado, nunca teve mulher. Como Paulo, era um eunuco, que se dedicou inteiramente ao reino de Deus, à pregação do Evangelho. Como vários outros. Mas isso só vale se for espontâneo, não pode ser uma imposição, senão isso cria um grupo enorme de hipócritas sexuais. Meu Deus, como vocês não querem nada com Jesus e com a mente de Jesus, com a atitude de Jesus, quando Jesus é a chave interpretativa, é o filtro que filtra tudo. Aí a gente olha para um texto como esse, uns que nascem, outros que as circunstâncias fazem, a brutalidade faz, o trauma faz. Acontecer, os homens tornam. Jesus disse, olha, é assim, acontece, a terra ainda tem coisas assim, tem a brutalidade dos que são feitos, e a natureza tem as suas anomalias. E a gente tem que lidar com todas as anomalias, com todas as circunstâncias, com naturalidade. E ninguém sabe o que está acontecendo no coração de ninguém. Só é meu dever, é meu chamado me converter ao meu próximo. E me converter ao meu filho, aos meus filhos. E viver de tal modo que a minha vida suscite
a conversão dos meus filhos a mim, para que a minha casa, para que as nossas casas, para que a nossa terra não seja ferida pelo abismamento do ódio e do poder das maldições que decorrem do ódio. E a família não pode ser categorizada por modelos. A família tem que ser desafiada a viver um único dogma. O único dogma que a família tem que aprender a viver é o do amor. Onde há amor, há perdão, há inclusão, há compaixão, há generosidade. O único dogma que pode salvar o que vocês chamam de igreja, nesses ajuntamentos eclesiásticos, é o amor. Sem amor, isso tudo vai virar coisa insuportável, horrível, maligna mesmo. Vai virar missa negra, culto, estilo antiga missa negra dos anos 70, que era aquela invocação de Satanás. Vocês podem estar lá falando em nome de Jesus, mas a presença, onde há ódio, não adianta você falar o nome de Jesus 1 milhão de vezes. A presença no lugar é a de Satanás. E a terra é ferida com maldição. Ah, Jesus, eu te imploro, mais uma vez, que apesar do preconceito com o qual tantos olham para mim, porque eu digo essas coisas e não tenho medo de dizê-las, ao contrário, me sinto chamado a dizê-las. Enquanto eu viver, através de todas as gerações que tu me tens dado, pregar, falar e profetizar, pelo amor do teu nome, abre o entendimento de alguns para que a terra não venha e não seja ferida por maldição. Para que as nossas famílias não sejam arrebentadas. E para que essas igrejas não se tornem lugares de fomento de políticas do ódio, da divisão, da separação. E para que este país não se torne um país amaldiçoado, onde pais e filhos estão em guerra uns com os outros, onde a guerra civil acontece entre gerações e por causa de dogmas de religiões. Pelo amor do teu nome, salva-nos dessa perversidade. É o que eu te imploro hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.